meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. O filme estreou oficialmente nessa quinta-feira, dia 16, nos cinemas, e esse vídeo aqui eu vou poder falar com spoilers, o que eu achei, detalhes, porque teve muita coisa que eu tive que me segurar ali no vídeo sem spoilers, mas que eu acho que pelo menos complementou bastante a experiência de vocês, pra vocês irem no cinema e ter sua própria experiência. E aí aqui a gente vai discutir sobre absolutamente tudo, por isso vão ter spoilers, fica aí avisado. Mas antes, ó, não esquece de se inscrever aí no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, a gente vê eles sendo sugados ali pro reino quântico, porque a Cassie, ela fez um codificador que mandava sinal ali pro reino quântico para conseguir ter um mapa sem essencialmente precisar ir lá. Ela até faz uma explicação super bonitinha do porquê ela fez isso, só que isso foi o catalisador para fazer eles serem sugados lá pro reino quântico. E aí, de lá, primeiro que eles veem que o reino quântico tem muito mais coisa do que eles conseguiam de fato ver, como eles mesmos falam, né? Não conseguiam ver tão a fundo, então a gente tem um conhecimento de criaturas, de povos diferentes, de línguas diferentes, e também enfrentar o Kang, que dominou ali, fez o seu império. E além do Morok, que retorna aí. Gente, que coisa bizarra o Morok, mas já vamos falar sobre ele aqui. A primeira coisa que eu queria falar é que uma das coisas que eu tinha falado na minha análise sem spoilers é como que a Marvel, ela tem introduzido gêneros ou subgêneros, né, para os seus filmes. A gente já tinha visto isso com Eternos, que era um filme muito mais de assinatura, muito mais cinemão, tanto que a gente tinha uma diretora de assinatura e ganhadora do Oscar, mas também o que a gente tinha visto em Doutor Estranho, que veio com um gênero mais de terror. Tanto que eu até tinha comentado que, apesar do filme ter sim algumas falhas, pode ser que também a introdução do gênero de terror tenha afastado um pouquinho do público que não gosta de terror, né, de uma forma geral. E aqui, né, a gente vê a inserção de um space opera, né, de um sci-fizão bem Star Wars. A gente vê isso claramente quando a gente tem a apresentação do reino quântico, tanto nas falas serem diferentes, só que aqui eles usam esse elemento, né, que é o use, que eles precisam beber. Inclusive, gente, seria perfeito um desses assim para as minhas entrevistas, entender tudo que o povo fala em várias línguas diferentes, mas a gente vê que lá no reino quântico tem povos muito diversos, né? Até mesmo aquela galera que o Scott e a própria Cassie encontra acaba sendo bastante diverso. Tem o maníaco do buraco, né? Tem um, gente, que eu achei interessantíssimo, que eu fui diretamente para aquele jogo muito antigo, vou entregar a minha idade, que é o Power Rangers Morphin Time, que é um jogo muito antigo, e ele me lembrou muito um vilão, que ele inclusive tinha um raio, se eu não me engano era no peito ou na cara, mas assim, eu fui diretamente para essa referência, mas o fato é que a gente vê uma clara referência a Star Wars, né, tanto que a gente tem o povo do deserto, as vestimentas muito parecidas, as naves ali flutuantes, eles têm até o próprio Chewbacca, gente, até o personagem que é obcecado ali pelos buracos, a gente vê que ele é quase um R2-D2, né? Que ela vem com essa babyficação que a gente vê tanto no R2-D2, no próprio Grogu também, elementos que a Marvel, de uma forma geral, trabalha muito bem. Até mesmo o Groot, principalmente quando é o Baby Groot, né? Que a gente vê que é tipo um mascotinho. Então, a gente vê que tem toda a estrutura aí. Eu achei realmente muito legal, até porque isso também acabou envolvendo toda a temática com o Kang, porque ali a gente tem a dominação do Império, tanto que a gente tem aquela clássica cena, né, que a gente vê os soldados de cima, em quadradinho. Eu preciso confessar também que, lógico, me remeteu muito Duna, que inclusive é uma referência para Star Wars, porque o livro veio antes, mas é lógico que dá para perceber que a referência aqui, de fato, é Star Wars, até por causa do Chewbacca lá deles. Enfim, gente, eu fiquei realmente muito impressionada com isso, eu gostei, eu acho que casou super bem e não ficou aquela coisa de reprodução, e eu realmente gostei disso. E devo dizer também que, por mais que essa referência seja muito clara, ainda assim trouxe aspectos de originalidade aqui. A única coisa que eu preciso falar é o retorno do Darren. Gente, que bizarro! E eles falam bastante isso no filme, né? Eles ficam assim,
não dá pra entender, todo mundo entra ali em choque, mas eu também preciso admitir que eu gostei da redenção dele. É que assim, gente, tudo isso que eu tô falando também tem um envolvimento muito grande com a comédia aí do filme. E como eu tinha falado, a comédia que envolve o Paul Rudd, a forma como ele constata algumas situações ali, eu genuinamente dou gargalhadas. Então, foi um filme que realmente me divertiu e muito, além da sua seriedade que vem com o Kang. Já vamos falar nele, porque, gente, como eu falei na minha análise sem spoilers, esse homem, ele é simplesmente incrível. Eu já era fã, tô mais ainda, mas antes de falar nele, vamos falar sobre o Scott, a história dele, porque aqui, inicialmente no filme, a gente tem toda aquela apresentação que já tinha sido bastante divulgada, acho que desde CCXP, enfim, a gente tinha visto toda aquela cena dele falando como ser um Avenger era incrível, que ele escreveu o livro, né? A parte também dele lendo o livro e na mesma pose da capa, sabe? É realmente hilário, mas é interessante porque o livro dele, ele até retorna depois quando o Hank, ele fala, né? Ai, como um grande autor falou, e ele fica assim, meu Deus, você leu meu livro e tal. Enfim, é muito legal porque a gente vê que ele realmente tá meio que perdido no pós-blip. E é muito legal que também no filme eles trazem algumas coisas que aconteceram no pós-blip. Cada filme da Marvel a gente tem visto mais coisas realmente drásticas, principalmente para as pessoas. Então é muito legal o envolvimento da Cassie, né, nas causas, porque a gente vê que primeiro combina tudo com a nova geração, né, e que eles têm inserido cada vez mais a nova geração dos filmes da Marvel. A gente viu isso com a América Chaves lá em Doutor Estranho, com a própria Riri Williams em Pantera Negra 2, a Shuri também, porque ela acaba sendo uma imagem mais nova e assumindo o manto de Pantera Negra. Então, assim, a Cassie, ela vem também como essa nova visão do que é o mundo nesse pós-blip, ainda mais pro Scott. Então, é por isso que a história deles funciona muito bem em paralelo ao que a gente vê aqui no filme. E é muito legal porque a gente vê vários paralelos. A primeira coisa é sobre o protesto inicial que ela foi presa, e ela fala que as pessoas, elas ficaram sem casa por causa do blip, porque afinal de contas foram pessoas que sumiram e aí liberaram os apartamentos, e aí quando elas se tornaram, elas simplesmente não tinham onde morar, e se tivesse ainda disponível o apartamento estava com o aluguel lá em cima. A gente já tinha visto uns reflexos interessantes também lá no Capitão América e o Soldado Invernal na série, né, do Disney Plus. A gente vê que cada vez mais as séries, elas se envolvem, mesmo que indiretamente. Eu ainda acho que os filmes, eles conseguem ser independentes, porque até na apresentação do Kang a gente tem reintrodução, o que faz muito sentido, porque afinal a gente tá falando de outra variável. Vocês veem que eu quero falar do Kang, mas já vamos chegar lá. E também o fato dela ser presa, e isso vai acabar sendo reflexo lá na frente, porque quando eles estão no reino quântico, eles veem que por conta da atitude da Janet lá atrás, toda essa galera acabou ficando sem casa, porque o Kang dizimou o espaço deles. E aí a gente vê de novo o Scott e a Cassie nessa jornada sobre ajudar os outros, pessoas que realmente precisam, e também quando eles são capturados, né, eles acabam sendo presos juntos. Até porque lutar pelas coisas acaba dando nisso. Então ele entende o questionamento que ele tinha lá na frente, quando ela é presa e todo mundo tá lidando normal, ele até fala assim, calma, gente, por que essas coisas estão acontecendo e tá todo mundo lidando com a normalidade? Ele passa a entender isso aqui. E isso, assim, gente, é uma camada do filme que eu achei extremamente interessante, e eu também gostei muito da relação dele com a Cassie, por causa do blip também, né? A importância que teve o blip pra ele e o pós-blip também, dele querer viver muito tempo ali com a Cassie e ter uma super proteção, a ponto dela também ser um grande motivador para essa batalha com o Kang, porque ele acaba utilizando dela aí. Mas antes de falar no Kang, também queria falar sobre a Janet. Gostei muito que eles trouxeram mais da realidade dela enquanto ela vivia no reino quântico, e o porquê que ela não falava disso também para a família, porque ela se sentia muito culpada pelas coisas que ela acabou deixando ali, porque ela confiou no Kang, e é completamente compreensível. Eu, pelo menos, compreendi que nem a família
família quando ela contou o que tinha acontecido e que ela foi enganada no final das contas. Mas é legal porque eles acabam trazendo um enredo completamente orgânico que não tinha sido tão explorado. É óbvio que a gente já tinha visto reflexos sobre a saída ou o resgate dela, né, no reino quântico, mas eu realmente achei muito legal que eles exploraram mais ainda isso e acabou conectando muito bem com os filmes. Então foi uma ligação de pontos realmente que eu gostei e fez total sentido. É como se eles não deixassem nenhuma ponta solta e eles souberam reaproveitar uma história que foi contada pra gente lá atrás, né? E aí a gente conhece mais aspectos da própria Janet e das relações que ela teve lá, principalmente com o Kang. Gente, eu preciso dizer pra vocês, principalmente naquela cena ali da prisão, né, que ele acaba usando a Cassie pra ser um catalisador pro Scott, dele realmente querer ajudar de alguma forma, ou fazer ajudar. No trailer, né, eles não tinham deixado claro que o Scott ia ajudar de alguma forma, já parecia ele meio se ligando que o Kang não era coisa boa, mas o que eu gostei é como eles já demonstraram essa característica do personagem, dele ser completamente frio e também das conquistas dele, como que ele faz. Então é um trabalho que, por mais que ele não tenha essencialmente uma psique ali, é um trabalho mental, ele é um cara muito manipulador. A gente já tinha visto isso um pouco em Loki, no sentido em como que ele utilizava a inteligência e as informações que ele tinha por ver suas variantes e as possibilidades, mas aqui eles trabalham esses aspectos na sutileza e eu gostei muito de como isso acaba sendo extremamente brutal. Gente, alguém que envolve a mente sempre vai ser mais brutal do que qualquer força que esteja mostrada. Então, ele é um personagem extremamente interessante e vai ser um personagem bastante difícil aí pra eles. Ele mesmo já falou que acabou com Vingadores. Vamos ver quantos que vão morrer nessa jornada. Mas o fato é que ele também introduz uma gama de história aí para ser trabalhada, principalmente quando a gente tem aquele momento das suas possibilidades, que eles chamam de tempestade de possibilidades. Eu não sei como que vai ser traduzido, mas era Storm Possibilities, porque quando eu assisti, inclusive assisti sem legenda, mas aqui a gente já vê até mesmo a loucura que vai ser essa nova fase, principalmente com as cenas pós-créditos, com outras possibilidades, mas o que eu quero dizer é que também é muito interessante, até mesmo em todo o contexto do próprio Scott no enredo desse filme, porque ele tem que lidar com as suas variantes ali e ao mesmo tempo ele tem que lidar com as suas várias versões. Eu achei, gente, essa cena assim genial e principalmente da gente entender qual que é o motivador de todas elas, e no caso era a Cassie, por isso eles conseguem chegar ali no núcleo, né, ou quase chegar no núcleo e tudo mais. E isso também diz muito sobre as variantes do Kang que a gente vê em uma das cenas pós-créditos, sobre a motivação dele, e ele deixa a motivação dele muito clara aqui, inclusive, né? Mas antes de falar disso, eu acho que cabe essa conversa mais quando eu for falar das cenas pós-créditos. Uma coisa que eu queria falar é como ele acaba trabalhando os aspectos do tempo, né? Que ele fala sobre ganhar tempo. Isso também é uma fala ali de persuasão, né? A própria Janet no passado, dele falar, eu te faria ganhar esse tempo pra você não perder esse tempo com a Hope. E a gente revê, né, inclusive, o quanto que ela deixou pela falha dela, e não necessariamente pela falha dela, mas pela percepção dela, porque era algo que devia ser feito, senão o Kang teria acontecido há muito tempo e ninguém ia estar preparado para isso. Mas também os fatores que ele acaba falando sobre ele mesmo, sobre ele sempre saber o final e principalmente sobre que o final nunca acaba. Isso, gente, é extremamente importante, principalmente quando a gente chega ali nas cenas pós-créditos, mas já vamos chegar lá. Antes disso, eu queria muito falar sobre as cenas de luta. Gente, é absurdo. Esse cara em cena, eu não sei explicar. Ele tá realmente incrível. Eu gostei principalmente da movimentação dele. E assim, demonstra como ele é forte, não só na sua psique, mas também como força. Porque as cenas eu achei muito brutal. E também me remete muito ao Creed, né? Que ele, inclusive, vai estar no filme. E eu até tinha comentado na minha análise sem spoilers de como é bom ver um ator que, de fato, tenha um manejo ou um aprendizado muito grande de luta e não só coreografia em si. Então, a gente vê que o trabalho corporal dele
traz essa brutalidade do personagem, traz essa força do personagem, sabe? Então, por muitas vezes, ele era amedrontador. Gente, ele ali sozinho, enquanto acontece a revolução, dele usando aquele escudo e como ele utiliza o próprio escudo como arma, que ele vai indo pra frente, sério, eu fiquei muito impressionada e também traz pra gente, né, o quão difícil vai ser ele. Quem é Thanos perto dele? Então, assim, realmente fiquei impressionada com o personagem e eu tô louca pra gente ver o que vem por aí mais pra frente. Então, antes da gente ir pra cenas pós-créditos, o que eu queria dizer com esse filme é que eu realmente me surpreendi. Gostei dos personagens apresentados, gostei desse vilão e quero ver muito mais desse vilão, das suas variantes. E outra coisa que eu já vou adiantar, gostei também como ele trabalhou de diferentes formas as suas variantes. É realmente impressionante ver como ele deu trejeitos diferentes para cada uma ali que foi destacada. Então, assim, trabalho absurdo que o Jonathan Majors fez aqui com seu personagem. E aí eu entendi mais ainda as respostas que ele me deu na entrevista, né? Eu tinha perguntado qual variante ele gostaria de interpretar, ele simplesmente interpretou toda. Ken has many versions. Which version would you love to be on screen and why? I don't know. It's hard for me to think that far in advance because the guy at hand is always so important. So I think right now King the Conqueror is pretty much the one that I'm in love with. So and he's done all right. Então é por isso que eu falo, é um filme que ele cumpre o seu papel. A única coisa que eu preciso ressaltar, que eu até esqueci quando eu tava falando na Cassie, e eu tinha comentado na minha análise sem spoilers, é que eu fico um pouco preocupada de quantos filmes, quantas histórias ainda vai ser catalisada pela juventude introduzida, né? Porque isso era uma coisa muito utilizada principalmente para o Homem-Aranha, de como ele tinha que lidar com alguma falha dele, seja porque ele confiou em algum personagem, porque ele tinha a inocência, a bondade, né, da juventude, mas enfim, a gente vê que aqui a grande problemática veio dessa inocência ou até mesmo falta de informação, que até o Hank poderia cometer esse erro, já que a Janet não tinha compartilhado ali com eles, mas catalisado ali pela Cassie. Então eu espero que as coisas que aconteçam não seja sempre tipo os Avengers lidando com as falhas dos jovens, ao invés de realmente apresentar somente esses jovens e mostrar como eles são promissores. Eu acho que eles fizeram isso muito bem com a Riri Williams, inclusive, porque ela não foi o problema, ela foi a solução. Mas eu acho que ele é um filme muito divertido, ele é um filme que tem a linguagem do Homem-Formiga e a Vespa do que foi apresentado previamente. Ainda assim, eles conseguem introduzir muito bem um novo gênero e desenvolver muito bem seus personagens. Eu acho que ele tem uma temática importantíssima que Star Wars traz, né? Sobre o Império, sobre a Revolução, sobre clamar pelas suas conquistas, por mais que pareça impossível, a importância disso e a importância, inclusive, de detonar, né, aquele governo autoritário que era feito pelo Kang. Eu acho que ele é um filme que cumpre o seu propósito. Eu achava só que ele ia ser mais catalisador, que ele traria eventos grandiosos, mas aqui ele dá uma introdução. Não que não é grandioso, não me entendam mal, hein, porque o que vem a partir daqui é realmente grandioso. Mas o que eu quero dizer é que eu achava que a gente já ia ver o colapso assim, acontecendo, tipo, Kang já vindo e destruindo tudo. Mas particularmente pra mim não foi nada que estragou a minha experiência. Eu acho que tem muita coisa a ser explorada, tem muita coisa a ser introduzida e faz muito sentido com que a história tenha ido por esse caminho. Por isso que eu falei, eu acho que ele é um filme que cumpre muito bem o seu papel e na realidade traz até mais importância. Os filmes do Homem-Formiga, apesar de sim ter sua importância, eu acho que ele é um filme que sempre trouxe conceitos muito importantes, mas que a gente acabava vendo mais seriedade em outros aspectos ou que vinha como um ponto de conexão, e aqui eu acho que a gente vê uma importância realmente, um peso muito grande, e por isso essa introdução, não só de conceitos, mas também do grande vilão aí da Marvel. Agora vamos falar sobre as cenas pós-créditos, porque assim, né, tiveram alguns detalhes que o filme já trouxe que dá pra gente especular bastante, né? Uma das coisas é como o Kang agia com os planetas, né? Quando a gente tem a noção do que a Janet viu, ela fala como ele dizimou esses planetas porque eram planetas que ele tinha visto na timeline dele que derrotou ele. E aqui no filme a gente vê ele sendo derrotado de novo e a gente não pode esquecer que ele viu as possibilidades. E a principal frase, como eu falei, destaquei aqui no vídeo, é que nunca
acaba, o que faz a gente entender completamente as cenas pós-créditos e a preocupação do Scott também, né? Porque a gente vê o Kang chamando suas variantes para justamente ter o que ele já tinha pedido lá atrás, enquanto Kang o Conquistador, que era a dinastia Kang, ou seja, ele queria fazer o que ele fez ali, a dominância dessa parte do reino quântico, ele queria fazer de uma forma geral. E agora ele tem todas as suas variantes para trabalhar isso. E ele também falou, né, que ele sempre volta. Então a preocupação do Scott é muito genuína, né? Porque ele fala assim: calma, se ele voltar, eu salvei minha filha, mas todas essas pessoas vão morrer. Ele sabe que algo ficou, sabe? Então a gente vai ver toda essa problemática do Kang. E a segunda cena pós-créditos ainda confirma, né? Porque o próprio Loki, quando ele reconhece aquela variante do Kang, ele fala: é ele. Então ele conheceu uma versão, como a gente viu no final ali, né, da primeira temporada de Loki. Teremos a segunda temporada. Também faz essa conexão, né, do que a gente viu na série. Eu acho que essa é a primeira grande conexão que a gente vê da série para os filmes, mesmo que eles não precisem introduzir essa variante do Kang. É importante pelo menos ter esse conhecimento. O Loki, ele conhece uma variante, ele tem toda uma discussão com o Kang, né, sobre existencialismo, sobre as timelines, sobre variantes, sobre o multiverso. E o Loki tá do lado do Mobius, que não faz ideia, né, porque ele não teve ali no limbo, né, quem tava com ele era a Sylvie. Mas o Loki reconheceu e lembra muito bem. E lá em Homem-Aranha, isso já foi muito introduzido, né, o multiverso. Então, cada vez mais essa temática vem forte e a gente vai ver a dinastia se concretizar, e até porque ele queria, e temos o filme confirmado, então já podemos falar, Kevin Feige já contou pra gente das próximas obras que vem aí pra Marvel e tá muito bem confirmado. Então assim, o homem vai dar problema, eu tô louca pra ver esse problema, porque depois do que eu vi nesse filme aqui, sério, eu quero mais do Jonathan Majors. Ele tá simplesmente sensacional. Mas bom, gente, a gente conversou bastante, né? Vocês podem ver, eu realmente gostei desse filme. Como eu falei, minhas expectativas foram atendidas. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do filme? E teve mais algum detalhe que vocês separaram, querem complementar? De repente, das cenas pós-créditos e que eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!